que o investidor financeiro, o fundo de investimento, o cara que está olhando um dado na tela, entende que é a função da Petrobras, que é explorar e produzir petróleo. E o resto você opera como se fosse um mercado. Só que a Petrobras tem ainda quase 70%, 80% das vendas e produção aqui dentro. E a quem que isso está beneficiando se o dinheiro não chega onde ele tem que chegar, porque tem uma outra regra que bloqueia isso. Então você vê que tem uma razão, tem uma lógica, e essa lógica ela circula amplamente na imprensa. Petrobras paga dividendos, 40% das ações é do Estado. Então o que o Paulo Guedes, que é uma pessoa que a gente não pode tirar dessa fala como representante, né, das classes dominantes, das classes dirigentes, da elite econômica, o nome que você quiser dar. O dinheiro vai para o Tesouro. Aí diz o Paulo Guedes, o petróleo daqui a pouco vai acabar. Não podemos ter um monstro como esse, como a Petrobras, destinado a trabalhar com um bem que daqui a pouco não vai valer nada. 30 anos, para ele é rapidinho. Então daqui 30 anos não vai ter mais, ninguém vai mais usar petróleo, a Petrobras não vai valer nada. O que a gente tem que fazer? Vender na alta. Vamos vender na alta. O bom pensamento financista. Começa a fatiar a empresa, vender. Tem refinaria que foi vendida, que foi abandonada. Abandonada, não é nem produz. Só que quantas vezes a imprensa vai perguntar para os petroleiros o que está acontecendo? Sabe para onde a imprensa liga? Para Faria Lima. Onde o pessoal vê um monte de dado na tela e não vê o que está acontecendo com a empresa lá na base. O dinheiro vai para o governo, 40% dos dividendos é do governo. Aí diz o Guedes, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer política social. Ele veio aqui, ele falou, a gente pega o dinheirinho, dá ali pro coitadinho, estava ali, ninguém estava vendo ele, a gente deu o dinheirinho para ele, agora melhorou a vida dele e tal, não sei o quê. Só que quando chega o dinheiro no governo, o que acontece? Tem o teto de gastos. Então ele não pode gastar. Como ele não pode gastar, esse dinheiro corre para onde? Para fazer superávit, que é o resultado positivo das contas públicas, que vai pagar os detentores de título da dívida pública. Então o dinheiro não está indo para o povo. Porque quando é para chegar no povo, você tem uma outra regra que impede que o Estado gaste em ciência, tecnologia, cultura, educação. A gente tem mais de 50, quase 100 cidades no Brasil, se eu não me engano, esse é o número, que dependem de carro-pipa para receber água, que não tem como receber água. Ele paralisou até esse programa. A gente está falando de um bem elementar. Então você vai, literalmente, fragmentando a atuação do Estado até ele deixar de existir. Porque o Estado parou de existir para muita gente que dependia dele para elementos básicos. E ele justifica isso por meio do... Eles chamam de sanear a Petrobras. E o que é o saneamento da Petrobras? É você fazer aquilo que o investidor financeiro, o fundo de investimento, o cara que está olhando um dado na tela, entende que é a função da Petrobras, que é explorar e produzir petróleo. E o resto você opera como se fosse um mercado. Só que a Petrobras tem ainda quase 70%, 80% das vendas e produção aqui dentro. E a quem que isso está beneficiando se o dinheiro não chega onde ele tem que chegar, porque tem uma outra regra que bloqueia isso. Então você vê que tem uma razão, tem uma lógica, e essa lógica ela circula amplamente na imprensa, na TV, na imprensa escrita, e quem não conhece, quem não tem acesso, eu não conhecia isso, fui ter acesso porque eu fui procurar especialistas, fui conversar com eles no meu canal, e eu comecei a ver que era um mundo que eu como não especialista, uma pessoa com doutorado, eu não tinha acesso. Agora imagina a população inteira, que de repente, como, né, o Gustavo colocou aqui, está vendo o preço de gasolina, de gás natural, tudo isso subindo. Está vendo o preço dos alimentos, porque a gasolina aparece nos alimentos via transporte. Grande parte da distribuição de alimentos e bens no Brasil é rodoviária. De repente aquilo está subindo e aparece o quê? Não. É o mercado, está ajustando. É o que é necessário para que a Petrobras seja lucrativa. E você fala, não, mas você está lidando com um bem que ele é estratégico. Ele não é estratégico porque assim a gente vai ganhar a guerra, a gente vai ganhar... Não, ele é estratégico porque não dá para viver sem ele. Então você não pode analisar este bem pela lógica de curto prazo do lucro.
E aí entra naquela dimensão da propriedade que a gente estava falando. Enquanto a Petrobras é propriedade pública, no sentido de que ela é uma empresa estatal de capital misto, mas tem que atender ao bem coletivo, a maneira como ela usa o lucro dela é uma. A partir do momento que grande parte do capital dela vira privado, ela passa a atender ao lucro e ao propósito privado. Pode ser que para as americanas funcione. Tem vários setores em que essa lógica funciona e ela não afeta tremendamente o bem coletivo. Mas no caso da Petrobras, o que a gente viu foi exatamente o contrário. Ela afeta o bem coletivo porque a maneira como ela é gerida não é alinhada com esse bem.